Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Hoje, para nossa sorte, estou trazendo mais uma vez a Dulce Magalhães. Dulce Magalhães é filósofa, palestrante, conferencista, escritora. Se eu fosse ler o currículo, levaria muita coisa. E é sempre um prazer recebê-la, porque é uma mulher muito requisitada. Então é sempre bom quando a gente tem a oportunidade de entrevistar uma pessoa assim, uma pessoa gabaritada, com conhecimento. Dulce, mais uma vez, obrigado por ter atendido o nosso convite. Uma alegria estar aqui. Então, isso é bom. E hoje você vem com uma missão especial, né? Vamos dizer assim. Para a gente divulgar ou levar o conhecimento do público aqui, principalmente de Santa Catarina e também do Brasil, porque muitas pessoas poderão querer vir aqui assistir, sobre o 10º Fórum Mundial da Paz. É esse o termo certo? Isto, é. Então, eu quero dar uma lida aqui, e depois a Dulce vai explicar direitinho. Puxa, vamos ver se eu consigo ler, porque eu deixei o óculos lá em cima. A Schengen Peace Foundation é uma organização não governamental aprovada por Sua Majestade Henrique, Grão-Duque de Luxemburgo. Criada com o objetivo de promover a mensagem da paz na Europa e em todo o mundo, a fundação contribui para a construção de um mundo mais pacífico, promovendo a paz mediante a divulgação do espírito de Schengen. Eu vou te perguntar daqui a pouco o que é esse espírito de Schengen. Desde 2007, organiza o Fórum Mundial da Paz, que reúne acadêmicos, ativistas da paz, executivos, jornalistas, estudantes, líderes religiosos e políticos, bem como qualquer cidadão que tenha interesse em participar. Entre os promotores do fórum estão a Universidade La Sorbonne de Paris e os ex-presidentes da Comissão Europeia, Jacques Santer e José Manuel Barroso, e laureados do Prêmio Nobel da Paz, como o arcebispo Desmond Tutu, puxa vida, entre outros. Em 2015, o Fórum Mundial da Paz deu seus primeiros passos reais para o mundo e organizou o primeiro Fórum Mundial da Paz da Juventude no Cairo, Egito, seguido pelo Fórum Mundial da Paz na cidade de Baia Mare, na Romênia, trabalhando o tema Busca de Valores Globais Comuns. Muito bem, Dulce. O que é Schengen? Podemos começar por aí? Nós temos tempo para... Vamos começar por aí, porque nasce uma fundação em Schengen e o que é o espírito de Schengen? Sim. Schengen é uma cidade de Luxemburgo que fica na fronteira com a França e com a Alemanha. Tá. É uma cidade, então, trifronteira, e ali foi assinado o primeiro tratado de uma Europa sem fronteiras, de uma Europa livre. Quando isso? Você tem data disso ou não? Isto acontece na década de 90, no começo da década de 90. O que acontece? Né? O que é esse tratado que representa? Isso. Hoje você vai para a Europa e todos os países que fazem parte deste acordo de Schengen, né, que foi assinado nessa cidade, todos os países que fazem acordo com isso, você entra e você não recebe um carimbo de Portugal, da Espanha, ou da Itália, ou da Grécia, ou da França, ou da Alemanha, você recebe um carimbo de Schengen. Puxa, é assim mesmo? Isso, então você recebe um carimbo de Schengen, que quer dizer livre fronteira dentro de toda essa Europa. Então é uma Europa unida. Isto é um marco significativo para a Europa, porque nós estamos falando de uma Europa que há 71 anos é o período mais longo que a Europa não tem guerra. Isso, ainda então, bem, né? é o período mais longo que a Europa não tem guerra. A Europa nunca teve tanto tempo sem conflitos, né? Sem conflitos armados, sem conflitos poderosos, né? E há 71 anos a Europa vive um tempo de paz. Estes atentados, né, que nós acompanhamos aí na França, na Bélgica, na França em 2015, na Bélgica este ano 2016, deixaram muitos europeus assustados com esta ideia de uma região sem fronteira. Porém, aqueles que compreendem a importância disso, né, de realmente desenvolver uma cultura de paz, têm trabalhado para que um mundo sem fronteiras possa acontecer, né? Lembrando um princípio da psicologia transpessoal que diz: toda fronteira é medo. Realmente, não deixa de ser. Toda fronteira é medo. Ela pode ser uma fronteira interna, quando eu digo
não, isso não dá para mim, isso eu não posso, isso não é possível, isso não vai acontecer. Então essas são as minhas fronteiras. Eu dou justificativas para justificar, né? O não mudar, o não fazer. Isso é medo, né? Claro. E a mesma coisa acontece do ponto de vista coletivo, na família, na sociedade ou nas nações. Então, o mundo sem fronteiras é um mundo sem medo. E a questão não é tirar as fronteiras, a questão, portanto, é trabalhar o tema do medo e aumentar a vida no mundo em confiança. E o mundo em confiança depende de um padrão mental, depende de uma forma cultural. O que nós estamos propondo, nós que participamos do movimento da paz no mundo, estamos propondo uma cultura de paz e não violência. Como é essa cultura, Dulce? Como é que todo mundo fala, eu te pergunto isso, porque nós estamos falando um tema que pouca gente se aprofunda nele. Verdade. O que a gente sabe? Eu quero paz, eu sou a favor da paz, eu coloco uma pombinha branca, levanto bandeira branca, disso aqui, mas eu não faço absolutamente nada, porque eu não sei como construir a paz. Eu acho que a paz é sempre com o outro, comigo não. Eu só sou a favor, mas eu não mexo nada pela paz, porque eu não sei como trabalhar pela paz. Então, como é que é isso? Qual é a fundamentação disso tudo, vamos dizer? E essa é uma boa questão, Grego, porque você está dizendo, as pessoas não fazem porque não sabem. De fato é isso. Sim. A gente precisa aprender, né? Eu participei de uma escola para aprender isso. Eu fui estudar na Unipaz, na Universidade Internacional da Paz. Eu quero saber disso também daqui a pouco. Para compreender, né? Para compreender como é que a paz acontece. Então, quando nós falamos, vamos começar com a cultura vigente, que é mais fácil da gente compreender a partir daí. A cultura que nós vivemos hoje é uma cultura da violência, não é a cultura de paz. Nós temos todo um artefato social, nós temos polícia, nós temos segurança, nós temos delegacia, nós temos exército, nós temos armamento, nós temos cadeados, nós temos sistemas de segurança, porque nós vivemos numa sociedade violenta. A base da nossa sociedade é uma cultura de violência. E a pessoa vai dizer assim, não, mas eu não sou violento. A questão é que quando eu não compreendo as bases de uma cultura, eu faço essa cultura sem me dar conta. O que é isto? Julgamento punitivo, por exemplo, é violência. Quando eu julgo o outro, digo, ele não é bom, ela eu gosto, ele eu não gosto, aquilo é bom, aquilo é ruim, isso é um julgamento punitivo da cultura de violência. Sim. Mas eu não me dou conta porque todo mundo faz isso, então parece que é normal. Normal, exato. A gente é normose, né? Você perde o limite entre o certo e o errado, uma série de coisas. Roberto Crema, que é o atual reitor da Unipaz, ele define a normose como a síndrome da normalidade, porque todo mundo está fazendo, parece que é normal. Então, quando nós trabalhamos, quando nós vivemos dentro de uma cultura de violência, nós temos a justiça punitiva, nós temos o julgamento de certo e errado, nós temos a separatividade, né? Aqueles lá não são as pessoas que eu quero no mundo, aqueles são os que eu quero. Importante tudo isso. E nós não nos damos conta que os preconceitos que nós temos sobre pessoas, condições, tudo isso faz parte da cultura de violência. E o que é a cultura de paz? Como eu me comunico e tudo isso. O que é a cultura de paz? Bom, aqui nós precisamos desenvolver essa cultura em nós. A cultura de paz começa com a comunicação não violenta. Como é que eu me comunico com as pessoas? Sem violência, isso é verdade. De que forma? É uma comunicação conciliatória, eu incluo a fala do outro na minha fala, eu tenho uma escuta ativa, o meu coração está aberto para opiniões diferentes, mas isso eu preciso vivenciar verdadeiramente isso, Com certeza, é um treino. Não posso simular uma coisa dessas. Ou eu aprendo, ou eu não saberei fazer. Assim como tudo. Né? Nós aprendemos a ser como somos. Né? Nós não nascemos assim, nós aprendemos a ser como somos. E nós nos tornamos melhores naquilo que treinamos mais. Né? Então, se nós não treinamos uma comunicação não violenta, nós fazemos uma comunicação violenta e achamos que isso é normal. Também tem a justiça restaurativa, é aquela que faz um processo de reinserção e inclusão do indivíduo equivocado,
né? Porque todo mundo quer viver bem. O que acontece é que o indivíduo... Mas isso não deveriam ser as políticas sociais dos governos isso aqui? Começa conosco. Começa conosco, tá? Você está falando individualmente. Porque nós criamos as instituições, Grego. É as verdade, instituições é verdade. são feitas por quem? Por pessoas. Por pessoas. Então, tá. nós concebemos o mundo que estamos vivendo e estruturamos instituições assim. Aí você diz, não, mas eu apareci, esse mundo já estava assim. Mas a gente mantém isso porque a gente não constrói novas instituições. A proposta do Fórum Mundial da Paz é convidar para que as novas instituições sejam construídas primeiro dentro de mim. Então, o que é isso? Essa comunicação não violenta, até a questão do pensamento, né? Como é que, por exemplo, essa coisa do julgamento, eu sair dessa dicotomia do certo e errado, do bom e do ruim, e começar a pensar numa visão mais transcendente, né? Percebendo o potencial de cada um, o meu próprio potencial, porque sabe aquela coisa de como é que eu me vejo. O primeiro nível de violência é comigo, de como é que eu me vejo, como é que eu falo comigo. Quem é que já não chamou a si mesmo de idiota? Nossa! Quem é que já não chamou a si mesmo de feio? Sim. Né? Ou seja, é o indivíduo que se torna maldito, maldiz a si mesmo. Sim. Né? E nós precisamos aprender a nos tornar benditos. Porque a gente conhece os nossos defeitos e não gostamos dos nossos defeitos, né? E você está falando uma coisa importante, a questão que até a coisa do defeito é uma forma de ver, né? Não tenha dúvida, claro que sim. Porque a gente tem um parâmetro do que é verdadeiro, que pode até não ser verdadeiro, né? Mas a gente tem aquela referência, aquele arquétipo do verdadeiro. Então, se a gente vê que aquilo reverbera bem em nós e nós somos incapazes de mudar, então entra aquele conflito. Isso que você estava falando há pouco, da questão da violência ou não, eu posso falar de mim, né? Claro, a minha experiência. Eu tenho reações, às vezes, que eu me desconheço. Falo, e eu me desconheço, mas a reação é minha. Sim. E ela não a gente costuma sempre atribuir a um fator externo, mas são coisas que existem dentro da gente que a gente não quer aceitar que tem. Então, por exemplo, Dulce Magalhães está aqui comigo, uma pacificadora conhecida no mundo todo, de repente tem uma reação. Como é que é isso, Dulce, você que fala tanto em paz? Não, porque é uma coisa que está dentro de mim ainda. Sim. Então, você tocou no principal, e se esse for o foco do fórum, fico mais feliz ainda, faço questão até de comparecer, participar, se for possível, de focar na mudança primeiro do ser. São 3 níveis de ecologia que nós vamos adotar desse mesmo sistema no fórum. Lembrando que o fórum, na verdade, Grego, o fórum não é uma proposta nem pedagógica nem didática. Sim. O fórum é uma plataforma de encontro. Sim. Então, a sua forma de perceber e trabalhar a paz, a minha forma, a forma de quem está nos ouvindo, todas essas formas vão se unir. O fórum não faz uma seleção no sentido de isto serve, isto não serve. O fórum é uma plataforma de encontro que atrai e reúne as pessoas que consideram a cultura de paz como uma alternativa viável e que nós devemos fomentar na sociedade. Então é uma plataforma de encontro. É o 10º fórum, pela primeira vez nós estamos recebendo o fórum no Brasil. No Brasil, que bom. Que vai ser uma oportunidade de reunir, né, os agentes de paz, os institutos de paz, as instituições de paz e as pessoas interessadas no tema da paz, reunir essas pessoas para um encontro que é sempre maravilhoso. Eu, desde 2011, participo do fórum. Você participa já há 5 anos, o 5º ano esse, então. Eu participo do fórum desde 2011 e é uma experiência assim, sempre muito mobilizadora e transformadora, porque você entra em contato com pessoas do mundo inteiro que estão vibrando, pensando e trabalhando por um outro paradigma de realidade. E são coisas práticas, e fazendo Dulce? Na prática isso, aquilo, né? Isso. Trazendo soluções, às vezes, para questões que eu tenho na minha vida diária, né? De como é que eu lido com determinadas coisas. E uma das coisas que eu percebi, né, ao longo do tempo, trabalhando com cultura de paz, o primeiro padrão a ser mudado é o padrão do meu pensamento. A forma como eu penso, a questão é da física quântica. O que você pensa, você sente. O que você sente, você vibra. O que você vibra, você atrai.
Então, a gente pensa, Isso. olha o que diz a neurociência. Você pensa, você produz hormônios. Esses hormônios, isso é instantâneo. Esses hormônios mexem com o padrão emocional. Sim. Então, você vai sentir aquilo que está pensando. Né? Você vai sentir medo, ou amor, ou prazer, ou dor, ou o que seja, dependendo da forma de pensamento que você tem. Esta emoção que toma conta da gente, esse sentimento que a gente tem, ele muda o padrão vibratório do campo atômico, né? Que a gente vai chamar de campo quântico, ou seja, somos formados por átomos. Átomos são um campo eletromagnético que tem padrão vibratório. Conforme eu me sinto, o padrão vibratório do campo quântico muda. Este padrão vibratório, aí segue as leis normais da física mecânica. Sim. Padrão vibratório, ele se une a outro padrão vibratório de mesma frequência. Né? Então, quando o padrão vibratório está mais alto, eu acabo atraindo e entrando em contato com vibrações mais elevadas. Quando está mais denso, com vibrações mais pesadas. Isso é física clássica. Então, se eu penso, eu sinto, se eu sinto, eu vibro, se eu vibro, eu atraio. E eu não me dou conta que eu estou criando as doenças, os desequilíbrios, os conflitos, as dificuldades, os desafios. Eu sempre acho que é um fator externo, né? Eu acho que é um fator externo. Nós vivemos dentro do medo. A cultura de paz é a cultura para sair do medo e vibrar confiança. É outra perspectiva de realidade, primeiro a começar por mim. O primeiro aspecto começa na minha própria qualidade de realidade. Eu posso, por exemplo, manter uma qualidade de pensamento, né, absolutamente negativa a respeito de alguma coisa ou de alguma pessoa. A gente tem esses pensamentos recorrentes. Como é que ele fez isso comigo? Ela não podia fazer aquilo, mas por que isso foi acontecer? Isso, muito comum. E a gente fica às vezes dias, às vezes meses, às vezes anos vibrando aquele pensamento. O evento aconteceu uma vez, mas a gente reassistiu, né? Retransmitiu, reviveu aquilo N vezes, criando um contexto de doença para nós, porque toda angústia é doentia, toda ansiedade é doentia, e nós não nos damos conta, nós achamos que o outro é que fez isso com a gente. O evento que o outro produziu foi um instante. A reprodução disto é a vida que eu levo. Né? Esta diferença é fundamental. Então, o primeiro aspecto, o primeiro nível ecológico é a ecologia pessoal. Eu e a minha relação comigo mesma. A ecologia individual, né? Como é que eu cuido de mim? Como é que eu chego nesse estágio aí? Eu tenho que chegar pronto no fórum, por exemplo. Isso que você está abordando, eu vou ter acesso a esse tipo de informação? Muito. Mesmo? Porque isso é importante. Não só conceitualmente também, a gente vai ter, temos sempre, o fórum atrai pessoas incrivelmente bem preparadas em cultura de paz. Que bom. Que ao falar já nos transformam. Né? Eu tenho um episódio que eu quero compartilhar dessa coisa conceitual. Num dos fóruns, eu acho que foi o de 2013, nós tivemos uma apresentação de ex-combatentes da guerra. Onde foi esse 2013? Em Luxemburgo. Luxemburgo, isso, ok. Na Europa. Ex-combatentes da Segunda Guerra. E eles eram, na verdade, eram da resistência francesa. Sim. Eram franceses da resistência francesa. E um deles, um senhor de 92 anos, o senhor Gaston, ele foi um prisioneiro em campo de concentração nazista, um judeu, né? E ele então estava lá com o número tatuado, né, de prisioneiro, e ele levou uma gamela de alumínio que também tinha o número dele, que era o único pertence que ele tinha no campo de concentração e que lhe ajudava a sobreviver, porque era com aquela gamela que ele conseguia pegar a sopa rala que eles davam tudo. E conseguir sobreviver. E ele falou que o que ele lembra dessa experiência do campo de concentração não foi do medo, da fome, do frio, da tortura, de se despedir todos os dias dos amigos, né, daquele horror. Falta de esperança total. Total, não era isso que ele mais lembrava.
ele lembrava da amizade, do calor humano, da dignidade, da delicadeza, da gentileza, das pessoas que na mesma situação, todos vivendo na mesma situação, um ajudava o outro, um apoiava o outro. Era disso que ele lembrava. Puxa, que bacana. E aí ele dá um uma depoimento. Baita lição, né? Nossa, senhora, nossa, maravilhoso. E ele dá um depoimento dizendo que não é a circunstância, mas como a gente vive a circunstância. E ele fala, há duas coisas no mundo. Há o ser humano, né? E há tudo mais que ao ser humano e a nossa relação humana, e há tudo mais que é as condições, estrutura e sobrevivência. E ele faz uma distinção, ele diz, o ser humano e as nossas relações amorosas, afetivas e pacíficas é o que vale, o resto tudo é gamela. Puxa vida. É só uma estrutura para você sobreviver. Tem razão, né? É uma pessoa que viveu verdadeiramente o que está falando. Exatamente. Né? Você pensa, não, mas a minha gamela é muito bonita, né? A minha gamela é cheia de obra de arte, mas ainda assim a gamela, entende? Continua sendo, claro. É só um espaço e estrutura de sobrevivência. O que vale mesmo são as relações que eu tenho, as pessoas que eu amo, as pessoas que me amam. É isso que vale a pena, né? Isso que faz a vida valer a pena. E é interessante, você está falando, você já participou muito mais de eventos do que eu, porque você é uma palestrante ativa. Esse clima que nós conseguimos, tudo isso que você está falando, e que eu estou ouvindo agora, é gostoso a gente ouvir, né? Porque faz com que a gente comece a trabalhar o nosso pensamento, fala assim, o que a gente consegue formar nesse tipo de encontros, né? Nós conseguimos formar uma coisa que eu começo a falar, me arrepio, porque eu entro na energia. É factível. Todo mundo, pô, no Fórum de Paz eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, mas essa energia, essa coisa que a gente percebe que é factível, ela tem que ter sessão de continuidade depois em cada um, né? Então não é utópico falar de paz, verdadeiramente. Não, ao contrário, cada vez eu vejo como não só mais prático por tudo que eu percebo, e pelos fóruns e pelo trabalho que eu percebo na Unipaz, né? Eu já sou voluntária da Unipaz há 16 anos, né? Puxa. E uma voluntária ativa mesmo, viajo pelo Brasil, pelo mundo, facilitando conteúdos para a Unipaz e me aprofundando. Na verdade, a gente aprende mais quando vai ensinar, né? Mas o fórum também é um espaço que, além desses conceitos, a gente ouve um depoimento desse, não tem como não sair transformado. De ser, né? Tocado por isso, né? Mas também tem a própria vivência. Então, nós temos os laboratórios, os workshops, as práticas. Tem também, tem a parte vivencial. Tem parte vivencial que permite que você experimente esta experiência de centro, experiência de equilíbrio, experiência de silêncio, a comunicação não violenta, as relações pacíficas, a transformação de conflitos, a dissolução de dificuldades. Você me mostra as ferramentas, o fórum vai me mostrar as muitas ferramentas. Isso é importante. Aí, às vezes, não é só ficar sentado ouvindo lá o palestrante falar. E às vezes a gente pega não precisa... na verdade, a caixa de ferramentas é muito grande. Mas se a gente se tornar bom em uma, todas as outras vão se mostrar. Já valeu a pena, claro. E todas as outras vão aparecer com o contexto, sabe? Então, existem muitas formas de você trabalhar a paz. Um exercício que eu achei maravilhoso de trabalhar a paz é dado por Bahá'u'lláh, que é o profeta Bahá'í, o fundador da fé Bahá'í na Pérsia, isto. E ele diz que o primeiro sintoma da paz é a gentileza. Quando você sai da gentileza é porque você saiu da paz. Então, um dos exercícios básicos para você estar em paz é exercitar a gentileza a todo instante. E para exercitar a gentileza a todo instante, eu preciso estar atenta, porque se eu estiver distraída, eu estou no trânsito, eu posso ser grosseira, o outro não vai me ouvir, mas eu já estou sendo grosseira. Exato. Eu chego num balcão de atendimento na companhia aérea, no hotel, no restaurante, em algum lugar, e se eu estou distraída, eu posso ser grosseira com a pessoa que está ali, né? Ou indelicado. Exatamente. Porque indelicadeza é uma grosseria, né? É verdade. Então, eu preciso estar atenta. Eu preciso estar atenta para ver se alguém vai entrar no elevador na minha frente, eu diminuir o passo para essa pessoa poder passar. A gentileza, muito bem lembrado. A gentileza depende de atenção. Se eu estou atenta, eu estou desperta. Se eu estou desperta, eu estou consciente.
E se eu estou consciente, minhas escolhas são melhores. Se as minhas escolhas são melhores, eu crio uma realidade mais livre e melhor para mim. Se eu crio uma realidade mais livre e melhor para mim, eu vivo um contexto mais harmonioso e equilibrado. Se eu vivo um contexto mais harmonioso e equilibrado, eu encontro mais paz. Então, o exercício da gentileza... Você está focando para o primeiro individual, né? Isto. O exercício da gentileza me leva, o exercício que é para fora, me leva a encontrar dentro um recurso que é meu e que me permite viver num estado de maior paz. E é interessante, né, quando eu proponho aos meus alunos, vamos fazer um dia de gentileza, um dia de atenção, porque é um treino, a gente não está habituado a isso, a gente está habituado a estar distraído. Bom, como é que é esse exercício? Conta aí pro porque a gente está habituado a estar distraído, você acorda de manhã, você tem filhos, e você não é gentil necessariamente. Está habituado, todo dia ver. É verdade. Né, sabe? É verdade. Você não tem aquela gentileza de saber, de olhar, porque quando a gente é gentil, a gente olha para o outro e realmente se interessa em saber o que você precisa. Você está confortável? Você está bem? Né? As coisas estão bem para você? Eu posso te ajudar de alguma forma? Este é o olhar do indivíduo gentil. A gente não faz isso. Não faz. A gente está habituado no dia a dia, então, a esposa, o marido, né, o cônjuge, o companheiro de vida, as pessoas que você encontra no trabalho, com todas as pessoas, eu ir com a intenção da gentileza. O que os meus alunos relatam com essa experiência? Um dia. Vamos lá. Primeiro, que eles chegam ao final do dia cansados, porque eles não estavam habituados a estar tão atentos. A primeira coisa que eles descobrem é que eles vivem distraídos. Bom, e que eles enxergaram um monte de coisa nesse dia de atenção que eles não tinham percebido antes. E esses alunos são o quê? Não são crianças, não, né? Não, alunos de pós-graduação. São marmanjos, são dizer, grandes adultos, né? Sim. A segunda coisa, né? Então a primeira coisa é que estar atento exige um trabalho que, como a gente não faz nunca, até cansa um pouquinho, assim. Nossa, estar sempre atento é um treino, claro. Porque andar na distração não é uma vantagem. Né? A gente precisa despertar, estar atento. A segunda coisa que eles perceberam é que o dia da gentileza foi muito mais agradável. Indubitavelmente porque a reação das pessoas era melhor. Porque aquilo que eles encontraram no outro, que na verdade refletia eles mesmos, sim. foi melhor. E uma coisa que para muitos foi inusitado, foi o mais surpreendente, o nível de satisfação que eles estavam com eles mesmos. Sabe quando você faz alguma coisa boa? Claro, eu sou capaz de fazer uma coisa boa. Eu fiz. Isso, e você depois que faz uma coisa boa, você se sente bem? Sim. Eles passaram o dia se sentindo bem, por ter feito a cada instante uma coisa boa. E perceberam a necessidade do treino da gentileza. Então, Bahá'u'lláh estava certo mesmo. Né? Quando a gente sai da gentileza, a gente sai da paz. Portanto, o primeiro exercício é treinar a gentileza. Puxa, e isto bacana. Não precisa de personal trainer, não precisa de grandes investimentos financeiros, não precisa de equipamento especial. Todos nós temos gentileza para oferecer. A gente só precisa treinar. Você disse tudo, isso é o mais importante, realmente. Então, essas são coisas que estão disponíveis. Eu considero fundamental a questão da mudança do padrão de pensamento. Às vezes a gente fica nesses pensamentos nocivos e recorrentes, né? Dizendo pra gente mesmo, nossa, mas que porcaria, hoje vai ser triste, eu tenho tanta coisa para fazer. O trânsito, você nem saiu ainda, você já começa a sofrer. Nossa, o trânsito está horrível. Deve estar, né? Você já projeta ele. Esse calor está insuportável. Sabe, coisas que eu não me dou conta que estão afetando a minha vida, né? Que estão afetando a minha realidade. Então, eu costumo dizer que isto tem muito a ver com o paradigma do drama, né? Se está chovendo é porque, ai meu Deus, com essa chuva, que saco, agora eu tenho que sair. Ou se está calor, ou se está frio. Calor demais, reclama de tudo. É o paradigma do drama, né? Eu faço drama de qualquer coisa. E eu não me dou conta que isso, na verdade, é um teatro interno. Eu estou contando uma historinha para mim.
Eu preciso ocupar minha mente, eu preciso justificar alguma coisa. E de alguma forma é tão natural esse padrão reclamatório que às vezes até para ser ouvido, né? Eu me sentir ouvida, eu conto algum tipo de desgraça, né? Sim. Eu digo alguma coisa que seja ruim, porque é a normose, né? O padrão de troca que nós estamos tendo. Mas isso é absolutamente verdadeiro para qualquer escolha. Eu posso fazer qualquer escolha. Eu não preciso olhar para essa realidade dessa forma negativa. Eu posso olhar para essa realidade de uma forma positiva. Escolher o pensamento com que eu vou modelar a realidade. Sabe, imagina que a gente é um oleiro. Sim. Fazendo um vaso. E a realidade é o vaso. Como é que esse vaso vai ficar? Depende de mim. Da minha habilidade, da minha paciência. Isto, da minha delicadeza ou não. Eu acho que o vaso, que é a realidade, é algo que já existe. Mas o tempo inteiro eu estou pensando, se eu penso isso é ruim para mim. Se eu penso isso não vai dar certo, isso não vai dar certo para mim. Claro que já estou plasmando que não vai dar certo. Naturalmente, mesmo que isso dê certo, eu já estou vivendo não certo. Eu já estou vivendo ruim. Já não vai ser tão perfeito como deveria ser. O tempo inteiro a realidade. E aí tem gente que diz assim, eu consegui o meu diploma, mas foi um sacrifício. É isso, para justificar ali. Porque, na verdade, a pessoa já plasmou o sacrifício o tempo inteiro, modelou o sacrifício, criou o sacrifício. Ter conquistado representa pouco. Você, num programa anterior que você esteve comigo, eu achei maravilhoso, o público gostou bastante. Você deu um exercício, lembra dos 21 dias ali? Sim. Lembra bem, né? E olha, teve gente que fez, gostou, adorou. Você tem algum exercício similar para a gente mudar esses padrões aí que você acabou de dizer? Tem alguma técnica que você poderia passar para o nosso público também? É uma coisa simples assim para ajudar? Porque muita gente se sente incompetente para começar. Isso, precisa de ferramenta. Impotente, assim, eu não sei por onde começar. Então eu preciso que alguém me dê um insight para que eu possa, a partir daí, desenvolver isso. Se você pegar uma criança pequena, tipo 1 ano, 2, você vai ver que ela começa a falar, ela vira um papagaio. Sim. É um papagainho, a coisa mais fofinha. Ela repete tudo que você fala. Hoje, os pensamentos que você tem, Grego, na verdade foram repetições de ideias e pensamentos que estavam ao seu redor. Você pensa que esses pensamentos são seus? Não são. Você os aprendeu. São do meio, exatamente. Você os aprendeu. Então, a primeira coisa é ter consciência disso. O que eu penso não sou eu. Foi o que eu aprendi sobre as coisas. E como é que é aquele negócio eu sou o que eu penso, hein? Então está errado essa... Não, eu me torno o que eu penso. Sim, eu me torno. Mas isto tá. não sou eu. Ok, tá, bem Porque claro. eu aprendi a ser assim, né? Eu me torno o que eu penso. Porque eu penso, eu sinto, eu vibro, eu atraio. Tá. Agora, então a primeira coisa é me dar conta que o que eu penso não sou eu. Eu separo, portanto, aquilo que eu penso daquilo que eu sou. Na medida que eu compreendo isto, eu não preciso mais ficar cultivando um determinado pensamento. Como a gente tem pensamentos recorrentes de que é muito difícil, a vida é um sacrifício. Vício, né? Podemos dizer que são pensamentos vício. Pensamentos vício, pensamentos maniáticos, inclusive, que a gente repete sempre, e que a gente pode substituir. E aí, um pequeno exercício, assim. Eu, por exemplo, tenho no meu exercício, na medida qualquer desafio que eu vejo, qualquer problema, qualquer circunstância, não quer dizer que essas coisas não aconteçam, não quer dizer que a gente não vai ter o acidente no caminho, não vai ter a morte, não vai ter a perda, isso faz parte do contexto. Agora, como eu lido com isso, depende da qualidade do pensamento que eu tenho. Então, eu tenho um exercício meu, assim. Vamos lá. Cada um usa a frase que quiser. Na verdade, assim, a frase que eu uso... sim, para você, tá. Qualquer um pode ter a sua, né? As pessoas podem usar qualquer frase. O que é melhor para cada um. Isso. Para mim tá tudo certo, não tem nada errado. Esse é o primeiro pensamento que eu tenho logo que eu vejo um desafio. Eu vejo o desafio, eu sinto o impacto, mas eu imediatamente substituo por tá tudo certo, não tem nada errado. As coisas são como são. Então, a realidade
é território, não é mapa, né? Diz a PNL. Tá. E mapa não é território. Mapa é a minha expectativa, território é a realidade. Eu tenho uma expectativa de que não chova hoje. Choveu, essa é a realidade. Eu não vou dizer o território está errado. Eu vou dizer, no território chove, né? Ou seja, na realidade está chovendo. Então, isso é ruim, é bom? Não é nada. Simplesmente chove. É natural. Né? Aí, mas eu posso também, vamos colocar algo mais dramático. Tem um grave acidente, eu sofro um grave acidente de automóvel, participo de um acidente. Não é do que eu queria? Não é do que eu queria, mas é o que aconteceu? É o que aconteceu. Bom, então tá tudo certo, não tem nada errado. Eu tô bem, me machuquei pouco. Não, Poderia ser pior. Pode ser até que eu morra, não sei. Sim. Porque as coisas são como são. Alguém pode morrer nisso? Sim. Mas a morte é um erro? Não, quem falou que a morte é um erro? Nós é que julgamos como um erro. Nossa, ele não podia morrer no acidente, mas se morreu, podia. Tem razão. É difícil quebrar paradigmas, né? Quebrar paradigmas. Você compreende o pensamento? Claro. Como é que eu julgo algo errado se aquilo é? Não, mas isso não podia ter acontecido, um assassinato, isso não pode acontecer. Mas aconteceu? Aconteceu, então pode. Bem aceitação, né? Isso. Necessária aceitação. A questão não é nem até o estado de aceitação você vai treinar. Treinar, claro. Mas é constatação. Porque o estado de negação é o primeiro estado psicológico para lidar com trauma, né? A gente nega e aí a gente fica no trauma. Então, não, isso não podia ter acontecido. Como assim? Se aconteceu, podia. Então é um treino. Está tudo certo, não tem nada errado. Se eu acho que alguma coisa está errada, o equívoco é meu, porque a realidade está acontecendo como ela é. Mas eu quero te dizer o seguinte, no começo, isso que eu ia falar. No começo, e aí vale a pena quem está nos ouvindo pensar, refletir sobre isso. No começo eu falava, isso não era verdade para mim. Eu pensava, importantíssimo você eu falar pensava, isso, que não tem mágica nenhuma na questão. Eu não sentia assim, eu continuava sentindo que era ruim, que aquilo não podia acontecer que e tal. O que você falava não era o que você sentia. O que eu estava pensando não era o que eu sentia. Isso. O que eu sentia era, isso não podia acontecer, como é que pode? Ai, meu Deus, que coisa chata, lá. Muito bom você Só que eu falar, ficava repetindo, tá tudo certo, não tem nada errado, tá tudo certo, não tem nada errado, tá tudo certo, não tem nada errado. E o teu subconsciente ouvindo isso, né? Isso, claro. e eu produzindo os hormônios, mudando o padrão. E isso foi um treino. Chegou algum momento que eu não sei bem qual foi. Nem importa, né? Aconteceu. Exato, porque na medida que você treina, você vai ficando bom naquilo. Em tudo que a gente aprendeu, a gente é assim. Que aquele mal-estar simplesmente se desgrudava de mim. E eu deixava de sentir aquele mal-estar, porque eu estava vibrando noutra direção. E cada um no seu tempo, né? Cada um no seu tempo. O que acontece, e agora, eu acho que é a parte boa da história, é que na medida em que eu fui treinando isto sucessivamente, chega um ponto em que hoje eu penso nisso e imediatamente eu mudo de cenário interno. Hoje você consegue. Isto. Hoje você sabe que você está sendo verdadeira com você mesmo. Isto. Né? Isso que é bacana. Porque mas foi mediante treino. Comprovei, porque vontade. A gente comprova qualquer coisa que a gente pensa. Qualquer coisa. E na prática eu comprovei que está tudo certo, não tem nada errado. Tem razão. Mas você se convenceu disso, já não era mais da boca para fora só. Mas é assim, a gente se convence de qualquer coisa. Isso é fenomenal. Só que às vezes a gente não tem perseverança suficiente para ir além daquele primeiro momento de descrença. Isso daí não adianta nada. Por isso que eu disse a questão do tempo. Cada um tem o seu tempo, né? Eu posso levar uma semana, como uma pessoa pode levar 7 meses. Cada um tem o seu tempo, mas a questão para mim é assim. E eu acho que esse é um conceito importante, né? Que é um conceito que eu trabalho quando eu dou uma formação em coaching que eu faço, mas eu acho que esse é o conceito básico do tema da mudança positiva que eu devo empreender na vida. É mais fácil fazer uma mudança difícil do que manter-se numa vida difícil. Olha, repete, vamos lá. É mais fácil fazer uma mudança difícil do que manter-se numa vida difícil. Puxa, olha só. Então, às vezes eu digo assim, não, por exemplo, essa coisa, vou treinar um outro pensamento, uma forma mais positiva e mais adequada para viver a vida. Mais saudável, mais feliz, mais equilibrada. Mas aí eu encontro o contratempo e aquele pensamento, ai que chato, não é isso que eu quero pensar
que as coisas são ruins, que isso não podia acontecer, e esqueço o meu pensamento de solução, meu pensamento de mudança, o meu pensamento de saúde, o meu pensamento de bem-estar. Não treino isto e fico chateado que a vida é uma droga. A vida está difícil, mas eu acho difícil fazer essa mudança de pensamento. Só que a mudança de pensamento, por mais difícil que seja, é muito melhor do que manter-se na vida difícil. Indubitavelmente. A vida doente, tem razão. a vida terrível. Tem razão. Inclusive, fazendo a divulgação do fórum, né, eu faço chamado de voluntários, faço uma apresentação sobre cultura de paz, e ao final as pessoas vêm e dizem: mas eu queria tanto viver num mundo de paz, eu queria tanto viver uma vida de paz, e o que mas você faz por tão isso? difícil. Tá vendo, é claro. Porque... E eu digo, não, viver num mundo de paz é uma delícia, super fácil. Difícil é viver num mundo fora da paz. A pessoa não se dá conta que a mudança difícil não é o difícil. O difícil é manter-se nessa vida que não tem paz. Ou nesta vida que não tem saúde emocional. Ou nesta vida que tem conflito. Ou nesta vida que tem a dificuldade de eu acreditar em mim ou acreditar no futuro. Essa vida de tristeza ou de depressão. Essa vida em que esse padrão reclamatório ou padrão conflituoso impera. Eu não me dou conta que isso é que é difícil. Viver num mundo de paz e viver uma vida de paz é maravilhoso, não é difícil, é fácil. Como é que você reage assim? Parece que eu estou sentindo o telespectador aqui dizendo: puxa vida, ela tem razão, mas ele está sentindo bronca de você estar falando isso. Você está entendendo o que eu quero dizer? Sim, porque eu já vi isso aí, eu já senti isso aí. A pessoa estava falando e aquilo era como se fosse tapa de luva de pelica na minha cara. Você tem toda a razão, mas puxa, eu não consigo. Sabe? Então, mas esse choque é importante, né? Da gente ter essa consciência. Ela falou, ela tem razão, ela não me falou mentira nenhuma. Então eu tenho que buscar essa força realmente. Na verdade, o que a gente se menospreza muito, né? O que eu fico mais entusiasmada quando eu trabalhei isso em mim, tenho trabalhado isso em mim. Tem que começar, né? Porque senão você não pode dar o exemplo. E assim, quando eu trabalho com os meus alunos, com os aprendizes da Unipaz, com as pessoas, com os meus clientes, em empresas que eu trabalho, faço palestras, gente como a gente, é vida do dia a dia. Sim, Nós não estamos falando de alguém que vai para o mosteiro, fica um ano em meditação. Não, mas você pode colocar meditação, o silêncio na sua vida diária. E o silêncio começa e estamos aqui agora sem fazer julgamentos internos, sempre ficar naquela segunda voz que fica menosprezando a si ou ao outro. Isso. Porque a pessoa pensa que é silêncio porque ela não está falando, mas se ela está pensando, não é silêncio. Aquela cabeça conflituosa. Então, aumentar o silêncio interno quer dizer ouvir, fazer a escuta ativa, ouvir mesmo o outro, estar disponível para uma nova ideia. Pode ser que ela não seja possível para mim agora, mas será que não é interessante? Será que isso é viável em algum ponto? Será que eu posso colocar algum grau disso na minha vida? Antes de negar, experimentar, né? Pega a partezinha mais fácil do processo para começar, né? Eu costumo dizer, não acreditem em mim, façam a experiência. Vejam na prática como é que as coisas acontecem, Sim. né? A gente não se dá conta de que nós todos os dias criamos a realidade com aquilo que pensamos. Isso é o que eu aprendi de melhor na cultura de paz. A questão de mudar esse padrão da ecologia individual, né? O pessoal e o transpessoal em mim, né? Não só aquilo que é pessoal, mas tudo aquilo que trago como sistema, né? Todos os níveis de consciência que eu tenho contato, porque eu posso não ter conhecido meus bisavós, mas eles estão aqui comigo. Porque, sabe, eles ensinaram meus avós, que ensinaram meus pais, que me ensinaram, então os meus bisavós... A memória genética que você tem, né? Fora o fato da memória genética, com certeza, as minhas características, tanto físicas quanto emocionais, são dadas por uma memória genética, ou seja, ninguém é só, todo mundo é sistêmico. Todo mundo é fruto de um conjunto enorme de experiências, pessoas, circunstâncias, situações. Quando eu me dou conta disso, eu paro de pensar que o outro é que é culpado pelas coisas. Não, tudo está disponível. Tudo, se nós somos sistêmicos, tudo está disponível.
Eu posso escolher nessa grande prateleira do universo qual é o livro que eu vou pegar e ler. O que você quiser, sim, sim. Sabe, o livro da vida que eu vou abrir e vou ler. Porque qualquer história pode ser contada de qualquer jeito. E as páginas estão brancas para você escrever o teu amanhã, a cada né? instante, Tá aí, cada instante. E é incrível, mesmo aquilo que já foi escrito, pode sabe? ser mudado. Não, pode ser melhorado. Reinterpretado. Reinterpretado, sim. Porque, assim, os eventos foram... Eu acordava cedo todo dia. Eu estudava a 5 quilômetros da minha casa. Eu ia a pé os 5 quilômetros. Esses são os eventos. Os eventos. Uma pessoa pode dizer, nossa, era terrível, eu acordava muito cedo todo dia, e aí eu tinha que caminhar 5 quilômetros para ir até a escola estudar. E outro pode dizer, olha, as circunstâncias que eu vivia eram circunstâncias que não fosse o empenho dos meus pais e o meu desejo enorme de estudar, talvez eu não tivesse conseguido estudar. Mas você veja, para eu estudar, eu ia 5 quilômetros e eu conseguia estudar, eu estudava, eu ia todos os dias, eu acordava cedo, mas eu ia todos os dias, eu fazia... O nível de energia que um vê e outro vê é diferente. E ainda Total. tem uma outra hipótese. Qual é a terceira? Do outro que tem o júbilo com a experiência e diz, eu me tornei quem eu sou graças à vida que eu vivi. Você veja, por sorte, a minha escola não era do lado de casa, isso me fez criar persistência, vontade. Eu caminhava 5 quilômetros todos os dias. Olha, o indivíduo construindo qualidades na experiência, qualidades em si, talentos em si. Eu estudava todos os dias, era incrível. Eu adquiria disciplina porque eu acordava cedo todos os dias. Enquanto um primeiro vê isso negativamente, um segundo vê isto positivamente, um terceiro vê isso com júbilo. A mesma sequência de eventos. A mesma sequência de eventos. Perspectivas diferentes. Perspectivas diferentes, formando realidades totalmente diferentes. E eu não me dou conta. Eu penso, não, mas como é que alguém vai ser feliz assim? Pois tem gente que é feliz com todas as circunstâncias de vida. Eu já tive a oportunidade, né, trabalhando em comunidades, visitando comunidades, viajando pelo mundo, eu já tive a oportunidade de ver júbilo nas pessoas que conseguiam encontrar um poço a 10 quilômetros da sua casa. Júbilo. Acredito. Pode encontrar em água. Enquanto nós, às vezes, ficamos chateados porque a água não está gelada. Né? Não, mas que droga, a água não está gelada. Eu queria água gelada. Então, circunstâncias. Como é que eu interpreto a gente tem muito as que aprender ainda, né? Puxa vida. Graças a Deus. Isso é verdade. Isso Júbilo. É verdade. Isso Olha é verdade. quanto nós temos para aprender. Porque isso significa, Grego, que nós temos ainda muito potencial de liberdade. Uma das coisas que eu observo, por que é que eu sou voluntária na organização do Fórum Mundial da Paz no Brasil? Porque, na prática, eu percebi a oportunidade que há na transformação pelo encontro. O Roberto Crema, o reitor da Unipaz, ele costuma dizer, ninguém transforma ninguém e ninguém se transforma sozinho. Nós nos transformamos no encontro. Olha que bacana. É na oportunidade. Ninguém transforma ninguém e ninguém se transforma sozinho. Puxa. Na oportunidade de encontrar com o outro é que eu reflito sobre mim mesma, eu percebo as coisas e oportunidades, desafios que o outro tem que para mim não são e soluções que o outro tem que para mim não são. Então eu acabo ganhando uma outra dimensão de perspectiva, eu descubro soluções para os meus desafios e levo soluções para os desafios do outro. Não há ninguém que seja tão ignorante que não tenha algo para ensinar. Ninguém. Isso é verdade. E não há ninguém tão sábio que não tenha algo para aprender. Sendo assim, o encontro é a oportunidade de trocar nossa ignorância por sabedoria. Eu queria saber o seguinte, quem são as pessoas, podemos chamar de palestrante ou não? Ou como é que vai ser esse fórum aí? São pessoas
contando a sua experiência, a sua vivência, o seu conhecimento passando. Como é que é isso? Bom, muito bem. Nós vamos ter... o fórum vai acontecer de 22 a 25 de setembro. Isso. No dia 22 de setembro, e já aqui aproveito para convidar todos os bebês de Florianópolis, dia 22 de setembro, às 11 da manhã, no calçadão da Felipe Schmidt, nós vamos ter o que uma voluntária do fórum chamou de movimento mais fofinho do mundo. A gente vai ter uma carrinhada de bebês pela paz. Bebê mesmo? Bebês. Que bacana. Todos os bebês que couberem num carrinho, mas estão, claro, convidados seus irmãos, seus irmãozinhos, seus irmãos maiores, seus pais, seus avós, seus tios. Vai ser uma carreata de bebê, é isso? Isso, é carrinhada, né? Carrinhada, claro. Tudo bem, bebês, tem razão. É carrinho, então é carrinhada. Isso. É inédito, nunca houve antes do mundo uma carrinhada de bebês pela paz. Então a gente vai ter uma carrinhada de bebês pela paz como um evento presente para a cidade, né? Porque olha a vibração que traz. Nossa, só de pensar nisso já não te dá uma ternura. Eu estou visualizando já. Exatamente. Eu já estou visualizando. Então a gente imagina como isso vai convidar e convocar as pessoas para um outro olhar, né? Lembrando que o primeiro aspecto que a gente precisa mudar é o padrão de pensamento. Então a gente se torna aquilo para o qual a gente volta o olhar. O foco define a realidade que a gente vai viver. O convite do fórum é colocar nosso foco no tema da paz em nós e no mundo, né? Então, convidar a partir da carrinhada de bebês que acontece na Felipe Schmidt, em Florianópolis. Pela manhã, provavelmente. Das 11 ao meio-dia. 11 ao meio-dia, tá. Isso. E às 6 da tarde, no Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira, em Canasvieiras, a gente começa o Fórum Mundial da Paz, é o 10º, né? 10º World Peace Forum. E nós vamos receber delegações de 60 países. 60 países? Isso, maravilhoso. Vai ser uma Babel da Paz. Nossa! O fórum acontece em 3 idiomas. Português, porque acontece no Brasil. Sim. Inglês, porque é uma língua... E a terceira espanhol ou não? Espanhol, porque são as duas línguas... As duas universais, línguas que são quase as mais faladas no planeta e fica mais fácil de encontrar tradutores para essas línguas, também. Né? Então são línguas de ligação, línguas de ponte. 60 países vão ter delegações. Só da Argentina nós devemos receber um voo charter. Puxa vida! É uma delegação muito grande, virão pessoas do Peru, do Chile, da Bolívia, do Uruguai, da Venezuela, da Colômbia, só falando em América do Sul, né? Pessoas que eu já sei que estão inscritas. Nós temos da Europa muitas porque o fórum, como até hoje aconteceu, a não ser no Cairo, Egito, ano passado, mas antes disso... As edições todas foram na Europa. Isso, desde 2007, né? E 2005, na verdade, foi a primeira experiência, mas 2007 foi o primeiro fórum oficial. Vamos entrar na 9ª edição, então, agora. Na verdade, é a 10ª, porque o ano passado aconteceram 2. Ah, aconteceram, ok. Tá. Então, nós vamos ter o 10º Fórum Mundial da Paz e nossa clareza nossa certeza de que muitos mais brasileiros do que estrangeiros, né? Em função de ser muito mais fácil chegar a Florianópolis. Nós teremos o que a gente chama, o ser humano é assim, né? Teremos alguma personalidade da paz, vamos dizer? Sim. Quem virá entre os palestrantes? Nessa abertura do dia 22, né, que é uma abertura em que... Porque nós teremos o Fórum Mundial da Paz e o Fórum de Jovens. Concomitante. Só que no dia 22 estaremos todos juntos, jovens e adultos, né? E aí a Fundação Schengen, que é a promotora do Fórum, convidou a Rainha Rania da Jordânia, né? E estamos esperando ainda, o Palácio nos respondeu que está avaliando esta agenda, a possibilidade da rainha vir ao Brasil abrir o fórum, mas se não for a Rainha Rania, será um Prêmio Nobel da Paz. Né? Já no ano passado... Virá um Prêmio Nobel da Paz? Sim. É mesmo? Se não vier, a Rainha da Jordânia. Ou talvez inclusive. Ou talvez ela é ativista da paz? Ela faz um trabalho absolutamente incrível em cultura mesmo? De paz. É muito incrível. Ela é bem ativa nas redes e o sistema
de cultura de paz em todo o Oriente Médio. Olha que bacana. Né? Então, por isso ela foi convidada. Uma né? zona de pólvora, né? Isso, veja só que precisa muito de trabalho fomento da cultura que de deve paz. ser, não sei. É muito incrível, é muito incrível. E ela organizou campos de refugiados, inclusive. E faz todo um trabalho de assistência na. É bom porque o público vai saber que isso existe, né? Porque a gente está aqui no Ocidente, a gente não tem ideia do que acontece pelo mundo, na verdade, né? E é interessante porque, assim, ó, e por não exemplo, se divulgam esse tipo de ações aqui. O tema dos refugiados, que é um tema muito importante hoje para a Europa, é um tema que entra no fórum, naturalmente, né? No meu país, principalmente ali na Grécia, que está sofrendo toda essa questão, né? Exatamente. Mas a gente pensa que é uma questão europeia e eu fiquei surpresa ao começar a organizar o programa do Fórum e ver que, de fato, é uma questão mundial. O Brasil hoje é o 4º país a receber refugiados. É um tema muito importante para o Brasil. Nós estamos recebendo refugiados de todas as partes, mas eu propus como atividade para essa sessão do Fórum o tema Todos Somos Refugiados, porque, Grego, a não ser que nós sejamos descendentes diretos dos indígenas que sempre habitaram essas terras, né, os meus ancestrais e os ancestrais da grande maioria dos brasileiros veio como refugiado ou de uma grande fome ou de uma grande guerra. Isto. Guerras também religiosas, conflitos e perseguições religiosas. Então, somos todos refugiados. Alguém acolheu os nossos ancestrais. E gostaram, alguém acolheu os meus avós. Acolheram a sua sugestão? Sim. É mesmo? Sim, que bom. Esse então é um dos temas de costura do Fórum. Então, no primeiro dia nós temos uma personalidade que vai se apresentar. Nós temos também uma bênção interreligiosa. Já temos confirmado um imã da Turquia. Olha só, que bom. Nós temos com uma delegação de 15 pessoas. O Rabino de Munique, que é do Conselho do Fórum. O Rabino Berger, que é o ministro do Meio Ambiente da Argentina. E o Rabino de Jerusalém está confirmado. Me emociona muito que o Rabino de Jerusalém venha nos visitar. É claro que há uma condição que já foi colocada, que se houver algum evento em Israel, algum conflito, alguma circunstância, ele não virá. Mas não ocorrendo isto, ele estará presente, já está confirmado. Nós conversamos também, tivemos uma bela reunião com o arcebispo de Florianópolis, da Igreja Católica. Que bom. E que também vai participar. Foi uma reunião muito abençoada. Aliás, recebemos uma bênção. Vamos ter hinduístas, vamos ter Hare Krishna, as monjas da Brahma Kumaris, as seguidoras da deusa, sacerdotisas celtas. Nós vamos ter uma... Que bacana, é bem ecumênico, Exatamente, digamos assim, né? Um encontro interreligioso, porque um dos diálogos que a paz propõe é o diálogo entre as religiões. Não olhar o que nos separa, mas olhar o que nos une. Existe algum, como é que se diz, algum objetivo? O fórum, ele sempre tem a CNBB, por exemplo, ela tem um título de alguma coisa todos os anos. Sim. O fórum, nessas suas 10 edições, ele tem um tema principal, vamos dizer, qual vai ser o tema... Sim. Qual vai ser o tema do 10º Fórum Mundial da Paz? A cada edição tem um tema. Na verdade, a base, né, o grande slogan do Fórum, o grande slogan do Fórum sempre é Connecting Peacemakers, que é conectando agentes da paz. Sim. Este é a base. Agora, todo ano tem um tema. Nosso tema em Florianópolis é We Believe. Nós acreditamos. Que bacana, olha só, então, não sabia We Believe, disso. nós acreditamos. E no dia 23, que é a sexta-feira, We Believe in Changes, é o dia da ecologia. Nós acreditamos em mudanças. No dia 24, que é o sábado, é We Believe in Rights, que é o dia da humanidade. Porque nós acreditamos em direitos humanos. Que bacana. E no domingo, que é o último dia do fórum, dia 25 de setembro, é We Believe in Peace, que é o dia de educação para a paz. Puxa, que bacana. Então, o tema... Bela organização. O tema We Believe, ele foi uma inspiração para nós, porque eu acho que é o tempo da gente... É diferente de São Tomé, que precisava ver para crer.
Nós precisamos mudar o padrão do paradigma, o mindset, a forma de pensar. Então, antes a gente precisa crer para então poder ver um mundo de paz acontecer. O nosso país, o nosso governo, de que forma participa desse Fórum Mundial da Paz? Bom, o governo sempre participou de uma forma muito positiva dos grandes festivais mundiais da paz que a gente organizou e agora também do fórum, especialmente com a presença de professores, né? Porque os professores, tanto do estado como do município, são muito responsáveis Sem pela dúvida. realização da cultura. Sem dúvida, claro. Né? Mas nós também temos pessoas, participantes, voluntários da Secretaria de Segurança. Muito bom e necessário, imprescindível, absolutamente necessário ganhar uma cultura de paz. Nós temos pessoas que estão ligadas ao meio ambiente no governo, de articulação internacional, que é o diálogo entre... E na questão de apoio? Então, temos um apoio, assim, agradecer profundamente ao governo do estado, Isso porque é o importante. centro de eventos que a gente vai realizar é um equipamento do governo. Ah, que bacana, Então, né? a cidade de Florianópolis também, né, está a Secretaria do Fórum, vai ser é uma seção da Prefeitura. Uma evidência mundial, vai ter? Durante 3 dias vai estar em evidência. Florianópolis vai estar em evidência a própria no mundo. mídia, né? Que tá dando apoio e a gente vai ter a cobertura da ONU, né? O Fórum tem cobertura da ONU através tem um organismo. Eles mandam algum representante ou não? Sim. Tem? Olha. Então, nós vamos ter a cobertura online da ONU em toda a atividade do Fórum, pela UNIT, que é um braço de comunicação da ONU que vai nos tornar visíveis para o mundo inteiro. Então, Florianópolis vai estar também, né, sendo noticiada e sendo comentada de um ponto de vista da paz, o que é maravilhoso, né, que é uma ótima vibração para todos nós. E o representante da ONU vai fazer a conferência de encerramento. Que maravilha! No dia 25. Que maravilha. E nós estamos trabalhando, porque todo fórum apresenta uma proposta prática de intervenção social. E no 10º fórum, nós estamos apresentando uma proposta que nasceu em Buenos Aires, com um grupo de articulação extraordinário de rede de paz lá, que eu tenho amizade com eles e contato de mais de uma década. E eles desenvolveram uma proposta recebeu isso aí, prática. Eu sei que você não gosta de falar isso muito, mas eu vi no seu currículo, você recebeu uma comenda no Senado argentino, alguma coisa assim? Eu recebi o título de embaixadora da paz no Senado argentino. Caramba, isso aí, parabéns. É um reconhecimento do governo argentino e das ONGs da Argentina do meu trabalho de articulação de paz, né? Eu fiquei muito feliz com isso. E você é considerada, quer dizer, isso aí é um mérito, isso aí tem que ser dito, não tem nada de ego nem coisa nenhuma, porque as pessoas que falam de paz, você é uma das, como é que se diz, uma das 100 pessoas, qual é o tempo certo? 100 lideranças da paz 100 lideranças no mundo. Isto é. Puxa vida, como é que você atingiu esse patamar, Dulce? Para você atingir não é política, você tem que fazer alguma coisa efetivamente para ter esse reconhecimento. Na primeira década do século XXI, a ONU estabeleceu como década da paz. E aí tem uma fundação que é Geneva for Peace, que é a Fundação Genebra pela Paz, que fez um levantamento a cada ano, né, de 2000 até 2010, a cada ano pediu para as ONGs que estão listadas na ONU como de cultura de paz, que são 485 ONGs, pediu que elas indicassem pessoas, a cada ano, né, indicassem 10 pessoas que fossem... fomentadoras da paz, digamos assim. Isto é, lideranças, pessoas de expressão em cultura de paz. E as 10 mais votadas a cada ano iam fazer parte dessa lista dos 100. Então, 10 anos, né, 10 pessoas a cada ano se constitui uma lista de 100 pessoas. Em 2009, eu fui uma das 10 mais votadas pelas ONGs. Que bacana. Em função do trabalho de articulação de cultura de paz. A Unipaz foi o grande gatilho, digamos assim? Com certeza, o meu voluntariado na Unipaz, com a constituição dos festivais mundiais da paz. E aí, a partir disso, né, eu tenho uma tarefa na Unipaz, que é tecelando a rede Unipaz. Essa tarefa de tecelã me fez fazer conexões entre as muitas redes, grupos e pessoas.
e juntando, né, a pessoa que tinha o desafio com a pessoa que tinha a solução. Que bacana. Então, uma ONG da África que precisava, eu me lembro, por exemplo, uma atividade que era uma ONG da África precisava de cadernos escolares. E aí eu fiz a conexão desta ONG com o Instituto Britânico, né, com uma instituição britânica. E você conseguiu com essa intermediação que fosse na atendido? verdade, eu sempre brinco, nossa, gente, se todos nós somos capazes de fomentar a paz, porque o que eu fiz foi mandar um e-mail. Quem de nós não é capaz de fazer isso? É só ter um olhar atento e perceber, né? Bom, eles tinham necessidade, o outro tinha solução, eu juntei os dois, solução foi entregue, né? E nós somos capazes disso. E me diz outra coisa, não posso deixar de falar, por que você que tem afinidade, amizade ou respeito, pelo menos, estão mostrando aqui, agora no seu monitor, você está vendo, você tem uma declaração do Bill Clinton, você participa, o Bill Clinton, ex-presidente dos Estados Unidos da América, você participa de alguma entidade que ele dirige? Como é que é isso? Então, tem a Fundação Bill Clinton, que é presidida pelo ex-presidente norte-americano Bill Clinton, e em 2011, eu perco um pouco as datas, né, porque tem tanta coisa acontecendo. Sim. Em 2011, eu fui convidada em função, eu acredito, né, dessa lista de Genebra que eu participei, e também por algumas articulações que eu tinha feito que deve ter chegado até a Fundação Bill Clinton. Eu fui convidada para participar de um grupo com 80 líderes de várias partes do mundo para desenvolver um programa de cultura de paz. Nós nos encontramos em 2011, em 2012, em 2013, em 2014 e em 2015. Tivemos encontros anuais, sempre coordenados... Da Fundação Bill Clinton. Da Fundação Bill Clinton, sempre coordenados pelo Bill Clinton. Então, foram 5 encontros, 4 deles aconteceram em Nova York e 1 em Paris. Sim. Teve um encontro na Europa. E nestes encontros nós ficávamos 3 dias... trabalhando as questões que nós tínhamos como dever de casa, né? A gente sai de um encontro, cada um tem uma tarefa de pesquisa, de trabalho, de desenvolvimento, de buscar solução para uma coisa. Depois nós vamos trocando, né? Aquele ano é um ano de troca e desenvolvimento de um determinado conceito. Para apresentar no ano seguinte, juntar todos os 80 e ver essas partes do quebra-cabeça. Então, nós montamos um programa que é um programa piloto, que está sendo agora testado no Parlamento Inglês. Então, o Parlamento Inglês abriu suas portas, e a gente leva pessoas de diferentes classes sociais, de diferentes estruturas culturais, de diferentes níveis escolares, para dentro de uma sala de aula, onde nós aplicamos o programa, que é tanto conceitual como vivencial. É um programa de 3 dias e as pessoas, ao final, avaliam o impacto que o programa teve sobre elas. Então, para a gente até ver se essa linguagem é global mesmo, né? Puxa, que bacana, se ela atende todos os estratos, as idades, né? O nível cultural, o nível de escolaridade. Então, uma fase de testes, eu, inclusive, vou aplicar o programa no Parlamento Inglês no ano de 2017. Opa, no ano que vem. Isso. E você não vai trazer o Clinton para cá esse ano, não? No Fórum Mundial? Ele já veio ao Brasil, né, algumas vezes, mas, na verdade, a agenda dele é uma agenda que você precisa... E também é um ano eleitoral agora também, né? Ele deve estar apoiando a esposa, né? Hillary, alguma coisa, então acho que fica meio difícil. Isso é bastante difícil, depois a agenda dele é uma agenda que você precisa programar com 3 ou 4 anos de antecedência. Acredito, é bem claro. complicado. É uma pessoa super conhecida, mas está dentro do planejamento como é que se diz, uma mensagem dele para o fórum, alguma coisa? Está previsto isso aí ou não? Esse aspecto que eu tô falando. Com certeza, a Fundação, inclusive, é bem parceira do fórum, em função até dessa minha ligação com a Fundação. E tem uma coisa bem boa para contar, né? Falando de mensagem exclusiva. Conta sim. Que nós recebemos a confirmação, através do arcebispo de Buenos Aires, que o Papa Francisco fará uma mensagem exclusiva e específica
para o Fórum Mundial da Paz de Florianópolis. O que me dá muita alegria, porque eu estou super fã do Papa Francisco. Você está me dando uma ideia aqui que eu não sei se vai ser possível, mas eu vou tentar, estou falando em público agora, eu vou tentar ver se eu consigo do Patriarca Bartolomeu. Nossa, isso seria maravilhoso. Patriarca da Igreja Ortodoxa Grega. Sim. Né? Eu vou ver se eu consigo isso. E temos representantes religiosos da Igreja Ortodoxa em Florianópolis? Aqui, nós temos um padre, né? Temos um padre vindo da Grécia, Sim. Fala grego, o padre Agathágelos aqui, que também pode, eu vou levar. Porque ele pode seria... ser um intermediário, ele conhece o Patriarca Bartolomeu. Sim. E eu vou levar essa proposta para ele. Estou falando aqui. Nossa, lindo! E olha, eu estou acho... emocionada. Não, é para a gente se emocionar aqui. Isso é bacana. A gente não tem jeito de não se emocionar, não, né? Porque... sabe que eu pude, na construção do fórum, né? Já nos festivais mundiais da paz, mas agora são já, como eu disse, 16 anos de voluntariado. Eu pude testemunhar tantos milagres, tantas coisas absolutamente incríveis, né? E a gente precisa disso ainda, né? Nós precisamos ter o testemunho da força para a gente. Convidar o padre ortodoxo para participar do encontro da bênção interreligiosa que vai ocorrer no fórum. É mesmo? Claro. Ele irá com... Olha, eu já falo em nome dele que ele irá com todo prazer. É porque não tem... Ele fala inglês. Certo, perfeito. Fala inglês e grego, então não tem problema nenhum. E fala português? Ainda não, pouco. ainda uma palavra ou outra. Um ano que ele tem aqui só. Muito bem. Ótimo, muito bom. E eu tenho certeza que isso será... Eu já estou muito feliz. Nossa, por tudo. Tá vendo? Então, olha que bacana, tudo. Isso que é bom. É muito bom. Trabalhar em conjunto é sempre mais, mais forte. Aí você vê pessoas que vêm de projetos de cultura de paz em escolas, em comunidades. As pessoas que vão se apresentar são aquelas pessoas... As pessoas se inscrevem, esse é o primeiro convite que eu quero fazer. Tem o site, você já viu aí, nós estamos colocando aqui agora de novo aí, vamos colocar no final da nossa entrevista, o site para você entrar e fazer a sua inscrição. Isso, o primeiro passo, né, o primeiro convite é fazer a inscrição. As pessoas me perguntam, nossa, mas tem um valor, tem um custo para participar do fórum? É porque nós não temos patrocínios de marcas. Isso é uma coisa bem importante. O fórum não é patrocinado por nenhuma empresa, isso faz parte da própria estrutura e convicção Sim. do movimento de paz. Né? Que a paz não deve pertencer a nenhum negócio ou empresa ou marca. Né? É isso. É realmente uma escolha coletiva. Então, primeiro, nós não temos patrocinadores. O ingresso é sempre para cobrir custos. E nós vamos oferecer, durante o fórum, são 9 refeições. Sério? Sério. Tá nós incluso? temos um coquetel de abertura, nós temos 3 almoços e 5 coffee breaks. Inclusos na inscrição? Na inscrição. O valor de inscrição para participar do fórum é R$ 485. Pode ser parcelado? Pode ser parcelado em várias vezes, Olha até que 12 vezes, Sim. inclusive, para facilitar ao máximo. Basicamente, isso cobre os custos de alimentação, de logística, equipamentos, alguns custos tudo que nós que temos, né, que Claro. isso fazem parte do processo. Vivemos num mundo material de custos, Não, não tem. e de qualquer forma... Sem patrocínio ainda, como você está falando. Eu sei bem como é que é o sem patrocínio que eu tenho. E de qualquer forma, todos nós que somos voluntários também estamos investindo do nosso próprio recurso. Sem dúvida. Né? Eu faço viagens, inclusive algumas pessoas que eu quero trazer e que eu acho que é importante, eu estou me propondo a contribuir. Olha só, assim. Sabe, as pessoas podem fazer doações também. Tá. Nós temos, isso é uma bênção, assim, nós temos pessoas que doam inscrições para que outras possam participar. Isso que é bacana. E o Fórum de Jovens é um valor bem subsidiado, porque é R$ 240 a inscrição para participar dos 4 dias com as 9 refeições incluídas. Então tá, é concomitante, não é só no primeiro dia, então? Não. Tem o de jovens e o da... Isso. Os 4... O primeiro dia todos estaremos juntos. Sim. O segundo e o terceiro dia as atividades acontecem em separado, porque as dinâmicas são diferentes. Claro.
E no quarto dia, que é o domingo, voltamos a estar todos juntos. Que bacana, de para novo. o encerramento e para aquelas coisas. Exatamente. Tá. Mas todos os dias nós também temos um momento de conexão em que todo mundo se encontra no site nós temos, no juntos. site que nós vamos colocar o endereço de novo, nós temos todas essas informações, né? Temos as informações. Você entra no site e tem a forma de pagamento, o valor, tudo isso aqui, tá bom. Exatamente. Ótimo. Então, o primeiro passo é a pessoa se inscrever no fórum. Depois ela é convidada, ela vai receber um convite, a partir da inscrição ela vai receber um convite. Se ela quer apresentar algum trabalho no fórum, olha, que bacana. Se ela quer facilitar alguma vivência no fórum, ou se ela quer prestar algum serviço no fórum, ser voluntária para alguma atividade. Isto. Então, na verdade, todo mundo que participa do fórum participa do fórum. Participa mesmo. O fórum é construído por nós todos, né? Muito Não bacana é algo a proposta. Que a gente só vai lá para ouvir ou para receber, a gente vai para viver. Assim, ser voluntário, a gente precisa de cerca de 300 voluntários para a realização do fórum, desde recepção, logística, hospedagem solidária, transporte solidário, a recepção nas vivências, né? Atender os facilitadores, enfim, é muita gente necessária. Você também pode ser um facilitador, um apresentador, pode facilitar uma vivência, pode apresentar uma atividade de arte, pode apresentar um projeto que faz, ou você pode ir para aprender sobre algum projeto, para levar para a sua escola, para a sua comunidade, para a sua família, né? Porque vai ter também vivências sobre conflitos na família, a questão da superação dos desafios com a droga, por exemplo, Sim. O diálogo entre pais e filhos, transformação de conflitos na família. Isso também vai acontecer para a escola. Enfim, riquíssimo conteúdo. Bacana. E instrumentos de bom. Transformação. Às vezes a gente diz assim, ai, meu Deus, eu estou vivendo um problema, mas não vou atrás de solução. Eu tenho a dificuldade, não sei como resolver e acho que porque eu não sei, não tem solução. E eu descobri nessas experiências de plataforma de encontro como o Fórum possibilita, que tudo tem solução. Isso é verdade. O Vida Inteligente aqui se compromete na sua frente agora aqui, em todos os programas daqui para frente, dentro da sua chamada vai ter chamada do Fórum Mundial da Paz. Nossa, essa muito feliz com isso. É a forma que eu posso contribuir, além de intermediar, tentar, eu disse que eu vou tentar, e eu acho, tomara, eu tenho certeza Amém. que vamos tudo ter certo. sucesso. A proposta é maravilhosa. E de qualquer forma, de trazer a mensagem do patriarca Bartolomeu. O que acontecer já está certo, porque só o fato da sua intenção, para mim, já criou uma experiência positiva. E a intenção está lançada e eu acho que ela vai alcançar esse sucesso. E como a gente teve, né, esta confirmação do Papa Francisco, o que me dá uma imensa alegria, né, de recebermos uma mensagem exclusiva para o Fórum, para Florianópolis, né? Que bacana, puxa. Para Santa Catarina, para o Brasil. Já né? pensou o mundo inteiro focado em Florianópolis? E de uma forma positiva. Claro. E nós estamos fazendo tudo isto ainda, né, para uma perspectiva. Nós queremos, a Unesco vai estabelecer, a partir de 2020, capitais mundiais da paz todo ano. Nós queremos que Florianópolis seja a primeira capital mundial da paz. Quem sabe com Estamos trabalhando para isso. A gente já realizou um Festival Mundial da Paz em Florianópolis. Florianópolis tem uma Universidade da Paz, Florianópolis tem projetos de paz dentro do governo. Também que teve no SIC, hein? 1000 pessoas, encheu aquilo lá e ficou gente de pé. Maravilhoso. Maravilhoso. E vamos realizar um Fórum Mundial da Paz, que é uma das condições para ser uma capital mundial da paz. Sem dúvida. Então, estamos fazendo todos os passos e aí vamos trabalhar com a segurança pública, com a educação e com vários elementos para em 2020 estarmos prontos para sermos candidatos e ganharmos essa... Porque aí nós ganhamos uma visibilidade mundial de uma forma positiva, atraindo turistas, investimentos e condições, mas dentro de uma vibração que é a melhor possível. Né? Uma vibração construtiva. A gente não precisa atrair os investimentos e o olhar mundial apenas
e a partir de tragédias ou desgraças, Não, né? isso, Porque isso. hoje a gente só olha para um lugar quando estão precisando muito e tal. Nós podemos fazer o contrário. Nós podemos promover melhor condição e atrair o olhar do mundo por causa dessa boa vibração. Sem por causa dúvida, desse sem bom dúvida. conceito. Isso aqui é uma cidade apropriada para isso, propícia. Com certeza. Né? Tem uma energia fantástica. Dulce, olha, foi maravilhoso o nosso encontro. Eu tô entusiasmado. É a palavra grega, né? Entusiasmos. Né? Exato. Deus dentro. Né? Isso. Então, eu acho que nós temos total confiança de que vai ser um belo de um evento. E eu espero que Florianópolis participe muito ativamente, Não, esteja dúvida, presente. A partir de hoje nós já vamos estar fomentando o evento. E os bebês, né? E os bebês, isso é maravilhoso. Que todos os bebês possam estar. Isso vai ser maravilhoso. Então, eu te agradeço e espero que você nos agracie em outras oportunidades aqui. Isso é uma alegria. Isso, eu sei que você é coach, você tem um transpessoal, e são temas muito importantes para a gente melhorar em todos esses aspectos que você acabou de dizer. Então, meu muito obrigado, sucesso para todos nós que estaremos lá nesse fórum e que a gente possa, através dele, emanar energia boa para que a gente possa, através... De amor e paz para o mundo. Isso, para o mundo, né? Para o mundo, isso que é o mais importante. Então, muito obrigado, Dulce, mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigado, um fraterno abraço e um feliz sempre.